eu não lembro. Olha essa foto que me mandaram lá do Rio de Janeiro. Me mandaram essa foto lá do Rio de Janeiro. Aliás, ei, Alberto, você que me mandou a foto. Olha aí. Esse deve ser o senhor do Clube do Remo ligado ao Landim. É o novo CEO. O novo CEO do Clube do Remo e faz parte da equipe que vai comandar, porque a partir de agora o Remo terá o CEO, que é exatamente ele, que você vê aí, que estava no Flamengo. A equipe do Landim é que vai assumir o Clube do Remo na sua estrutura, por exemplo. Já tem o Marcos Braz no futebol. Rapaz, cara, repete, que eu sou meio surdo aqui, sabe? Mas ficando velho, eu vou ficando meio surdinho. Repete a equipe do Landim. A equipe que fez o avanço no Flamengo, na gestão de Rodolfo Landim, é que vai assumir o Clube do Remo. O CEO, o novo marketing, que será interligado ao sócio, o torcedor e o comercial. A história é essa, irmão. A equipe que trabalhou na gestão e foi vencedora do Rodolfo Landim é que está chegando a partir de amanhã para fazer o mesmo trabalho estrutural, organizacional, profissional no Clube do Remo, aliado ao futebol que já tem o Marcos Braz. Olha, eu agradeço as minhas fontes, mas eu agradeço mesmo porque são anos e anos, décadas e décadas trabalhando. E teve um jornalista pseudo-jornalista vagabundo, que veio me desmentir, que telefonou lá para Libra para saber. Ei, vagabundo, me respeita. Aonde eu cheguei, tu não vai chegar nunca, vagabundo. É um tal de Ronaldo aí, Ronaldo. Eu não sei nem quem é essa porra. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês aquilo que eu publiquei sobre a Libra e os clubes. Em síntese, a Libra foi uma ilusão e que se transforma num pesadelo. Vocês entenderam assim? Nelson e que o Remo se livrou. Bata palma. É verdade. O Remo se livrou e se livrou no momento certo, Nelson. Vagabundo, especulação é complicada. Eu sou mentiroso, vagabundo, te manca. Pra tu chegar onde eu cheguei. Ei, vagabundo! Jornalista vagabundo que tentou me chamar de mentiroso! Ei, vagabundo! Duas situações que uma liga a outra, com certeza. O Remo tem a receber com essa assinatura de intenção com a Libra algo, até porque está na Série A. E quanto seria esse pacote de quem vai disputar a Série A do Brasileiro a partir do ano que vem, no caso, o Clube do Remo? E agregado a isso, Fred, como é que você observa pela primeira vez, o fair play no futebol brasileiro? Vai dar liga realmente ou não vai, irmão? A verdade, o que está acontecendo no futebol hoje é uma perturbação financeira, técnica, competitiva. Nós estamos vendo aí que nos últimos anos o Campeonato Brasileiro vai ficar Flamengo, Palmeiras, Palmeiras, Flamengo, Palmeiras, Flamengo, Flamengo, Palmeiras. E o futebol brasileiro, que é um país continental, ele vai se assemelhar muito ao futebol espanhol, que é menor do que um estado brasileiro, né? Porque se você for ver o campeonato espanhol, ganha Real Madrid ou Barcelona. Quando não ganha Real Madrid e Barcelona, ganharia um Atlético de Madrid. Então, essa movimentação toda é uma movimentação muito preocupante. Isso aí tem que ser conversado, e é uma coisa muito interessante, Zé, Nelson e MacGyver, para vocês verem a complexidade que hoje é você presidir um clube. A complexidade que hoje você ser diretor jurídico, ser diretor financeiro, ser diretor, um executivo de futebol, porque você tem que conhecer de tudo. Você tem que ter de conhecer economia, você tem que conhecer a política externa e a política interna, você tem que acompanhar todas essas vertentes para que você possa ter uma noção do que seja melhor para o seu clube. Por exemplo, nesse caso, o Clube do Remo foi muito feliz com o Dr. Gustavo, que já veio fazendo um excelente trabalho, né, à frente, junto também, tem a doutora Vitória, tem outras pessoas ali no jurídico, e ele leu o contrato e viu, opa, vamos ver o que vai dar, né? Só fez ali a adesão, mas o Paysandu tem todo o seu direito, foi lá, achou que deveria assinar e tudo mais, e, enfim, vai acontecer. Então, vai ter que acontecer esse ressarcimento, essas coisas todas mais. Mas, assim, eu vejo, Nelson, que
é um momento muito complexo do futebol, sabe? É um momento muito complexo do futebol. O Antônio Carlos Teixeira, presidente do Clube do Remo aí, teve 2 acessos seguidos. Ainda deve estar um pouco assim espantado, porque você sair de uma realidade de uma Série C e você já está hoje numa realidade de uma Série A, só que aí você já acaba de perder, por exemplo, seu artilheiro. Você já acaba de receber empresários toda hora batendo na sua porta pedindo 2, 3 vezes mais de salário. Aí você já fica mais ou menos assim, por quê? Porque você vai encarar quem? Você vai encarar o Palmeiras, você vai encarar o Flamengo, você vai encarar o Bahia, você vai encarar clubes hoje que estão com poderio financeiro muito alto. E, por exemplo, o torcedor pensa assim, mas o orçamento do Clube do Remo vai ser... Quanto que foi que o presidente falou que é para ano que vem? 10 milhões. 150. Na reunião do Conselho Deliberativo, na reunião do Conselho Deliberativo que foi apresentada aos conselheiros segunda-feira que passou, foi apresentada a projeção do orçamento em 193 milhões. Só que aí está para análise do Conselho Fiscal em 30 dias, porque tem alguns ajustes a fazer, o que pode chegar com as rendas, inclusive, a 220, 230 milhões. E Fred, e só para complementar, a Libra esse ano deu 151 milhões para cada clube, já a LFU foram 130 milhões para cada clube. Não, teve uma variável, por isso que é a discussão. O Nelson fez essa pergunta, tem uma relação, né? Tem uma relação de repasse, só que assim, tá tudo travado. Tá tudo travado, porque os clubes já sabem que vão ter que ressarcir, os clubes que pegaram dinheiro. Você, por exemplo, pega uma Tombense, que está na Série D hoje, ontem estava numa Série B e pegou algo em torno de 30 milhões de reais. E aí, como é que faz? O Sampaio Correia, que estava numa Série B ontem, hoje está na Série D, como é que faz? Botar aí 30 milhões de volta? Então é um negócio muito complicado e perturbado financeiramente. O que me inculca nessa situação aí é, porque me explica, você sabe melhor do que eu, o porquê a devolução se o serviço foi prestado? Não. O serviço não foi prestado. Veja só. A Libra... Fred, que não foi prestado. Não foi prestado. Entenda vocês uma coisa. A Libra não prestou nenhum serviço para os clubes. A Libra, o que ela fez? Ela vendeu uma ilusão que era para se tornar realidade. Só que essa ilusão que era para se tornar uma realidade está se tornando um pesadelo. Vocês devem estar perguntando isso em relação à questão jurídica, né? Essas questões todas. Mas como assim? Mas a Libra, como é que vai devolver uma coisa que já deu e tal, tudo mais? Outra primazia. Adesão, assinatura de contrato e ainda teve um aditivo. Então você tem aí, 3 pontos. Você tem adesão, que tem clubes que aderiram e não pegaram nada. Você tem o primeiro contrato que os clubes podem ter assinado e não pegaram nada. Aqueles clubes estruturados, aqueles clubes que com o jurídico atento e tal, calma aí. Isso aqui ainda está uma ilusão, mas vamos ver se vai tornar realidade. E aí você ainda tem um agravante a mais, que é o quê? Que é o aditivo. Então a Libra, MacGyver, para você entender, a Libra é como, vamos trazer para a realidade do futebol paraense. É como se a Super Marajoara, o Zé Maria Trindade, com a Super Marajoara, chegasse agora com os 12 clubes do Campeonato Paraense. Quanto que vocês recebem da Funtel, pô? Vamos trazer para a realidade do futebol paraense. Zé Maria, presidente da Libra, ou presidente da Super Marajoara Libra, ou Super Marajoara Liga. Quanto que vocês recebem? Remo e Paysandu recebe agora com o aditivo a mais do governador 6 milhões de reais.
Aí você já vai ter um complicador, Nelson. Por quê? Porque o clube do Remo já está na Série A hoje. E aí o contrato é feito de ano a ano. Aí o clube do Remo já não vai querer, entendeu? Então o clube do Remo hoje, Zé Maria como presidente da Super Marajoara Libra, pô, que merda, né? Olha o que eu vou ter que arrumar agora. Tem um clube que está na Série A, que vai me pedir praticamente 3, 4, 5, com todo direito, 6 vezes, e o que eu vou fazer? E aí, o que o Zé fez? O Zé pegou na Superliga Marajoara dele, fortaleceu a base dele com os clubes do interior. Vocês ganhavam tanto, eu vou dobrar. Só que os clubes do interior, no frigir dos ovos, com todo respeito a eles, em termos... Vocês sabem, vocês trabalham em rádio, vocês trabalham em televisão, o que é? Audiência. E quem que dá audiência? Os clubes maiores, Remo e Paysandu. Então o Zé, presidente da Liga Marajoara, foi lá com um sheik árabe, pegou um dinheiro emprestado. Então o Zé, como a Libra, ele não prestou nenhum serviço para os clubes. Ele só fez o quê? Ele só fez repassar um dinheiro que não é da Libra e que era de uma ilusão que foi colocada até 2050. Olha, até 2050 eles estavam pensando que, até 2030 nós vamos vender a cota por tanto, 2040 nós vamos vender a cota por tanto, 2050 vamos vender a cota por tanto. Só que o que acontece? Acontece que teve a implosão. Vamos voltar à Liga Super Marajoara do Zé. Bonhão liga para o Zé Maria e fala assim: Zé, não vou mais participar da tua liga. Obrigado. Aí o que vai acontecer? Ele não vai passar o jogo do clube do Remo. O Remo vai lá para um outro canal, para outro streaming, alguma coisa a mais. E aí olha o que acontece. No próprio canal do Remo. No próprio canal do Remo. Né? Então, assim, é uma perturbação muito forte. É uma coisa que eu acredito que a imprensa paraense ela poderia amadurecer um pouco a ideia de que tem que ter pessoas, assim como nos clubes, sabe? Tem que ter pessoas nos clubes que tenham essa visão globalizada do futebol, econômica, para saber, para acompanhar essa dinâmica que o futebol hoje está vivendo. Por exemplo, voltando à realidade do Campeonato Paraense, já finalizando aí esse primeiro bloco, se tiver alguma pergunta ou enfim, tiver que passar o bloco. Por exemplo, agora o Remo subiu. Então, nessa situação, eu acredito que vai ser um pouco mais, não. Eu acredito que o Remo vai arrecadar ali algo em torno de 220 a 250 milhões de reais. Aí você fala assim, pô, é muito dinheiro, né? Aí você fala, pô, é muito dinheiro para disputar uma Série A. O Paysandu, nos últimos 2 anos, arrecadou 170 milhões de reais e hoje está na Série C. E o Remo vai hoje, com esses 250 milhões de reais para a Série A, para bater de frente com o Flamengo, para bater de frente com o Bahia, para bater de frente com o Palmeiras, para bater de frente com o Mirassol, que vem ainda mais estruturado. Então, como vocês podem ver, é uma oscilação maior do que a taxa cambial. Então, é algo que, assim, é algo até que fica um pouco pesado para o telespectador acompanhar, mas foi muito bom, Zé, trazer em primazia aí essa discussão, mas eu acredito que tem que ser assim, em doses homeopáticas para que o torcedor possa entender e para que até o grupo empresarial do estado do Pará possa entender, né? Assim como eu entendo que o Banpará hoje, o governador do estado também, o Cássio Andrade, o presidente da Fontelpa, eles devem estar batendo cabeça, mas são pessoas inteligentes. O presidente já disse aqui, o Remo está em outro patamar. E eu fui direto. E o Banpará, como é que fica? Nós vamos sentar para conversar. Fred, o horário está estourado, te agradeço. 2 palavras que ficou.
o que eu vou repetir. A Libra foi uma ilusão que agora se transforma num pesadelo. Estou certo ou estou errado? Para encerrar. A Libra foi uma ilusão que agora se transforma em pesadelo. E a minha fonte segura dentro do Paysandu, eu bato palma. Muito obrigado. Muito obrigado, Fred, pelos esclarecimentos. A Libra foi uma ilusão que agora se transforma num pesadelo. 12h48 conosco em linha direta, não tem muito tempo a perder não, que aqui não tem abraço, aqui não morre ninguém, aqui é informação. Em cima do lance. Já no Clube do Remo, o Aleph Manga ainda não foi ainda oficialmente, mas os bastidores já dizem que ele foi contratado. Ele vindo para o Clube do Remo, o Aleph Manga vem com um contrato de produção. Se dependesse do teu aval, você contrataria o Aleph Manga? Nelson? Não contrataria. Sabe por quê? Porque o atleta eu não vejo que é para jogar Série A do Campeonato Brasileiro com o Clube do Remo. Mas o Remo entende que pode ser uma oportunidade de mercado para resgatar um jogador que tem qualidade sim como atacante. Isso ele tem. Tá mal ultimamente. Mas agora, ao mesmo tempo que você me pergunta, eu coloco também um ponto de interrogação para você raciocinar. O Pedro Rocha, que está indo para o Curitiba, quando chegou aqui em Belém, não fez nem um gol no Criciúma. Queda do Criciúma da A para B. Histórico de lesões nos últimos 5, 6 anos. O último trabalho dele foi no Grêmio, quando ele surgiu em 2017, 2018. Aqui reencontrou o futebol, se recuperou e agora tornou-se o Pedro Rocha. Então o futebol é cheio de... Ele foi campeão, esse Pedro Rocha foi campeão pela Sul-Americana pelo Atlético do Paraná. Libertadores, Atlético do Paraná. E Libertadores pelo Grêmio quando ele surgiu. Mas de lá para cá era só lesão, não estava bem. E aqui no Clube do Remo arrebentou. Então o futebol ele tem suas dúvidas e tem suas certezas também. Eu prefiro na prática. Aleph Manga não é ruim, não. Mas não era o jogador para substituir, entre aspas, o Pedro Rocha no ataque. Mas o futuro irá dizer. É essa a resposta que eu queria ouvir de você. Não é. Porque o que ele... O Pedro Rocha, meu querido MacGyver, técnico de futebol, MacGyver, ele tem uma particularidade, uma peculiaridade que eu vi, não sei se você viu, você pode discordar de mim, ele pega a bola no meio-campo, entra pela direita em diagonal, em velocidade, com a bola curta, com a bola nos pés. Ele não dá um toque para a bola, ele não dá chance para que o adversário tome a bola dele. Eu estou errado, meu técnico? Não. Aí ele levanta tá certinho. E uma das coisas que o Givanildo cobrava muito, sabe de quem? Do Balão. Ele dizia o seguinte, Balão, é da ponta para o meio, não do meio para a ponta, tu tá fazendo errado. Foi quando o Balão começou a entender que o futebol era da ponta para o meio, como ele faz agora, o Pedro Rocha. E já metendo o bedelho com relação ao Aleph Manga aí, o Pedro Rocha, eu também concordo com o Nelson, que eu não traria um jogador que deixou uma competição antes da competição acabar, deixou um clube antes da competição acabar, né? Isso já mostra realmente que alguma coisa não está bem, e eu penso dessa maneira, eu vivo o momento do atleta, eu não quero saber o scout dele, é importante saber que o cara fez 500 gols não sei aonde, não sei quantos gols não sei aonde, fez não sei quantas participações, mas e o momento psicológico, físico do atleta e técnico, como é que tá? É recuperável? Sim ou não? É isso que tem que saber, é isso que tem que ser avaliado. Esse atleta que chega, ele é recuperável como o Pedro Rocha foi recuperável? Aí é a questão de uma avaliação. Ele tem esse pré-contrato assinado, mas o Nelson sabe melhor do que eu, que ele tem aí ainda que fazer exames para saber se ele tem condições físicas para poder se manter no Remo. Agora, o técnico que vai chegar está disposto também a recuperar esse atleta? Porque tem isso. Às vezes o cara chega, Zé Maria, e pô, moleque, eu quero o Nelson. Pô, mas o Nelson, mas ele vem aí, mas sim, ele dá o jeito dele aí. Porque o treinador, muitas vezes, ele recupera o atleta. E os treinadores que passaram pelo Pedro Rocha, recuperaram o Pedro Rocha. Entendeu? Essa que foi a situação. Então, o que acontece? Apesar de o Nelson ter dito aí que ele está sendo ventilado no Curitiba, mas o Grêmio entrou na parada agora. Há pouco tempo atrás, agora eu vi uma notícia que o Grêmio está entrando. Porque quer o atleta de volta? Porque o atleta já está recuperado. Né? Então, quer dizer... O técnico também tem a possibilidade de recuperar o atleta. O Aleph Manga chega, o MacGyver é o treinador, vai dizer para ele assim, moleque, eu vou te recuperar porque eu gosto de ti, tu é bom. Ou o técnico vai chegar com o cara e vai dizer, não, moleque, te vira, joga a tua bola, bora ver o que vai acontecer. Na mesa para vocês, para me liberar vocês. Foi só
a multa rescisória que impediu a presença do Guto Ferreira no Bainão, Nelson? Não. Indisposição de pensamento. Foi tão somente a multa rescisória que hoje todo jogador rabo de cabra, todo técnico rabo de cabra, que nem aquele português, fez e levou. O Clube do Remo não aceitou. Então a pergunta para a mesa: foi só a multa rescisória que impediu o Guto Ferreira de voltar ao Bainão, meu querido Nelson Torres? Não foi não. Foi indisposição mesmo de pensamentos. Ou seja, eu queria uma coisa, mas a outra parte falou que não é assim não, tem que ser como eu quero. E assim vai. Uma mão aperta a outra e as duas lavam o rosto. Então não teve essa reciprocidade quanto a pensamento. Na reunião que teve, que o Tonhão, domingo passado, olhou para trás dizendo: égua, tem uma câmera aqui, como é que tu tá? A pergunta, peraí, Nelson, a pergunta que eu estou fazendo para a mesa, para os meus dois cerebrais, é que ele falou neste programa, na abertura do programa, que o que mata o Remo são as vaidades. Prossegue o enterro, Nelson. Dentro e fora de campo. Naturalmente, no futebol vai conviver sempre com isso. O Magaive, na sequência, vai dizer, porque ele sabe muito bem como é que é isso. Então, olha, foi incompatibilidade de pensamento? Foi. O Guto, quando reuniu com o Tonião, disse que queria estrutura, isso, mas não queria certas coisas. Aí, lógico, o Marcos Braz reuniu com ele a única vez lá em Piracicaba, no interior paulista, quando foi dias atrás. Sentiu que também não tinha aquela firmeza toda. O certo é que o Remo quer um técnico cascudo, com experiência e trabalho com jogadores estrangeiros. Vem o Thiago, Nelson. Vem o Thiago. Olha, seguindo a mosca azul, podemos falar assim, me disse que essa semana será anunciado, porque o salário dele lá atrasou no LDU de $50 mil, transformado em real da em torno de 260, 280 mil. Está dentro daquilo que projeta o clube. 5,4 por 1. Está 5 o dólar, bateu 5,40. Bateu 5,40 o dólar. A questão era só a multa rescisória dele lá, tá? Abrindo mão e tudo mais para que possa deixar a LDU. Mas ele é, sim, um técnico que está bem na mira. Está na alça de mira, você está liberado. Para você, meu querido MacGyver, o Clube do Remo, com a baba que um abraço, Zé. MacGyver, um abraço, irmão. Tudo de bom, anunciando de 190 a 220 milhões de reais. E tendo um Marcos Braz, que é 1000 anos, um Marcos Braz que tem prestígio, um Marcos Braz que tem conhecimento, um Marcos Braz que chega com a Leila, ele não pede licença para bater a mão na maçaneta do gabinete dela e entrar. A mesma coisa do Flamengo, penso eu também, e muitos dirigentes por aí afora. O Clube do Remo, ele vai encontrar dificuldade, ou está encontrando dificuldade para montar o seu elenco a partir do técnico, meu querido MacGyver Luiz, para lhe liberar? Com certeza. Zé, eu vou falar uma coisa aqui que talvez o torcedor não vá gostar, tá? Mas o que eu posso fazer? É a minha opinião e respeite ou não, a gente senta e conversa. Mas esse elenco do Remo e o treinador não é para ficar ninguém. Salvo Marcelo Rangel. Porque eu quero pegar um exemplo bem claro. O Paysandu, quando foi campeão dos campeões, que ele no seguinte iria jogar Libertadores, ele manteve quem no elenco do Paysandu? Os regionais, que já estavam por aqui. O resto mandou todo mundo embora, inclusive o Divanildo, que pela gratidão, não, vamos deixar o Divanildo aí, tá? Mas não, o momento se entendeu que não era o Divanildo. Assim como o Guto Ferreira também não era para ser o treinador do Remo. Assim como não é para ser o treinador do Remo. O treinador do Remo... Da altivez, da sua dignidade, da sua coragem, o Guto Ferreira fez muito bem, embora realmente... Fez, não é para ser treinador do Remo. Sabe por quê? Zé, ninguém entra num relacionamento querendo separar, entende? Então, como é que eu chego e digo, não, eu quero ficar, mas a multa é 2 salários, vamos colocar desse jeito? Porque ele sabe que aqui em Belém do Pará, 3 porradas, a situação pega. O Pedro Rocha fez muito bem não ficar também, porque ele sabe que se ele deixar de fazer 3 gols numa Série A e o Remo ficar na zona do rebaixamento, ele vai ser culpado também. Então tem tudo isso, essas peculiaridades que o futebol do Pará tem, que o Remo e o Paysandu tem, o Mirassol nunca vai ter. Entende? Então, quer dizer, são essas coisas que fazem a dificuldade desses caras chegarem aqui. Primeiro ponto, essa dificuldade e a logística.
Qual é o jogador que quer sair do seu eixo centro-sul para vir para cá? Entende? Para vir para cá. Então, tudo isso faz com que o cara peça mais alto para que ele possa, talvez, não ser atendido. Ah, não, valeu, deu isso, não deu certo e tal, a negociação. Ou se ele pediu alto, ele vem. Agora, resta saber como é que o Marcos Braz vai tentar fazer para montar esse elenco. Mas, a meu ver, Zé Maria Trindade, amigo torcedor, esse elenco que está do Clube do Remo hoje, somente o Marcelo Rangel seria o cara da Série A. Tem jogador aí dizendo que poderia ficar renovando isso, aquilo, outro, mas para jogar o Paraense, beleza. Marcelinho bacana. renovou. Pois é, jogar um campeonato paraense, beleza. Marcelinho renovou. A informação que eu tive foi que o Sávio pediu 3 dígitos, mas depois vai voltar atrás, porque ele ganhava 2 dígitos. Então, quer dizer, então tem um negócio meio que o Remo vai montar um time para jogar o Paraense e um time para jogar a Série B, ou vai ser tudo junto? Tem toda essa questão para montar. E o técnico tem que estar aqui para poder resolver isso, porque o Remo contratar sem técnico isso é um problema horrível. Minha opinião.